E nessa aula aqui, pessoal, nós vamos criar a sua conta no Google Analytics 4. Então, vamos lá. Bom, estou aqui no meu navegador, vou digitar Google Analytics e joia. Mesmo esquema da outra vez, tá? Deixa eu só puxar minha carinha aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. O que vai acontecer? Você tem que estar realmente logado numa conta do Google Analytics. Se você estiver criando isso para um cliente, a minha orientação é a seguinte: cria ela através do e-mail que o cliente tem acesso, tá? Muitas vezes é importante. Ou, se você não tiver um acesso fácil a um e-mail dele, não compartilhou contigo, em seguida você vai fornecer esse acesso para ele, né? Até porque os dados são dele. Então, realmente tem que estar bem organizado isso daí, tá? Bom, uma vez que você cai no Google Analytics, se você não tiver propriedade nenhuma, você vai criar a sua. No meu caso, eu já tenho algumas, eu vou clicar aqui ó, na guia de administrador, tá? E vou vir aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, criar conta. Perfeito. E aí ele pede algumas informações, como por exemplo o nome da conta, vou colocar Zé do Tráfego, aula, isso é o nome que eu vou dar. Aqui, geralmente eu costumo desmarcar a maioria das coisas, porque na grande maioria são suportes do Google que ficam te ligando ali, querendo oferecer serviços e acabam às vezes meio que incomodando, como se fosse uma espécie de telemarketing, sabe? Bom, eu só deixo esse primeiro marcado, em seguida a gente vai avançar. Daí ele pede para nós um nome para essa propriedade, tá? A gente só vai falar do Google Analytics 4 porque está realmente entrando cada vez mais em desuso. Então eu nem vou abordar o universo Analytics. Vou colocar aqui Zé do Tráfego Aula. Isso aqui é importante, tá? Para quem gera relatórios, é importante que a gente esteja com o fuso horário e a moeda, principalmente se for e-commerce, tá? Mais para frente, configurados corretamente, para os seus relatórios aparecerem certinho. Tanto no horário que foi registrado os eventos, enfim. Tá? Então aqui a gente colocou tudo certinho. Brasil, meu fuso horário de São Paulo e a moeda real brasileiro. Tá? Feito isso, a gente vai avançar. E a gente pode colocar alguma informação aqui. Ó, se não tiver nenhuma que se encaixe, pode colocar outras atividades comerciais. Informar aqui o tamanho da empresa. Essa parte aqui é muito mais para leitura de dados mesmo do próprio, pesquisa de informação do próprio Google Analytics, tá? Então, a gente vai aceitar aqui os termos de uso. São 2 termos neste caso. E feito. Nossa conta já está criada, tá? Maravilha. Então, aqui a gente passou pela criação do Google Analytics 4. O que mais que é importante eu falar para vocês é o seguinte: eu costumo fazer uma pequena revisão de coisas que são importantes deixarem ativadas aqui dentro do Analytics 4. Quais são elas? A gente vai vir aqui, ó, tem até um breve tutorialzinho que o próprio Analytics fornece para nós, esse configurar o assistente, tá? Então, ele já traz aqui, ó, por exemplo, coleta de dados do site. Ele está marcado como não iniciado. Por quê? Porque a gente ainda não começou a coletar dados, não está instalado, então não está marcando absolutamente nada. Então, na hora que isso estiver funcionando, ele já vai mostrar aqui que está coletando dados, tá? Em seguida, o número 2 aqui, ó, ativar os indicadores do Google. Isso daqui eu sempre deixo ligado. Então, eu já pego até o meu atalho aqui, ó, gerenciar os indicadores do Google. Venho aqui para essa parte e confirmo a coleta de dados para geração de relatórios. Ativei e ativo esse daqui também, confirmação de coleta de dados do usuário. Feito, vou voltar ali para o assistente, tá? Como eu já fiz, às vezes para não se perder, é uma sugestão apenas de organização, tá? Que eu vou falar para vocês. Vem aqui, ó, nessa chavinha aqui e coloca marcar como concluída. Uma vez que você faz isso, ele já marca aqui como uma tarefinha a menos. Isso é legal porque às vezes você tem interrupções, né, no seu trabalho, e da onde você voltar, você sabe que até aí pelo menos já foi feito, já está bem organizado. Dando continuidade, o que mais que a gente precisa fazer? Eu gosto de vir aqui na questão também de vinculação do Google Ads. Então, se você tiver uma conta do Google Ads, você já pode estar vinculando diretamente aqui. Isso é importante, porque você consegue passar os dados de um para o outro, para vincular. E aí tudo que você tem que fazer é escolher a sua conta na lista de contas que você tiver. Eu tenho aqui, 0.
Eu não vou ter uma conta aqui minha, mas basicamente, se fosse essa daqui minha, eu tinha que vir aqui, dar um confirmar, e ele já ia estar vinculando o Analytics com o GA4, tá? Vou voltar ali para o meu assistente. Nesta parte aqui, ó, basicamente são isso. Aqui eu também consigo estar fazendo o compartilhamento para outros usuários, como eu havia dito, você consegue estar passando esses acessos para outras pessoas. Então, tudo que você tem que fazer é vir aqui, ó, no mais em azul, adicionar um usuário e informar o e-mail dessa pessoa, em seguida colocar qual é o nível de acesso que ela vai ter. Lembrando que assim, o administrador, ele tem realmente o controle total e algumas outras funções aqui abaixo, ela tem menos informações, menos poder ali. Às vezes, de repente, você está compartilhando com uma agência e você não quer que essa agência mexa em configurações, você pode fornecer o acesso apenas de leitor, de dados, enfim. Porque daí a pessoa realmente não vai desconfigurar coisas que vocês fizeram lá atrás. Tá? Eu vou fechar aqui, não vou salvar, só quis mostrar. E os últimos pontos aqui realmente bem importantes são o seguinte, essa questão aqui ó, de retenção de dados. Por padrão, o Analytics 4 está vindo com 2 meses configurado, tá? Então, a gente tem que alterar isso daqui para 14 meses para que os nossos relatórios eles durem aí pelo menos 14 meses. É o máximo hoje que o Analytics 4 está nos fornecendo, então vamos utilizar isso aí da melhor forma possível. Então, dessa forma que a gente finalizou toda a configuração inicial do GA4. Depois, mais para frente, dentro do curso, eu vou mostrar para você como que você vai realmente colocar esse Analytics 4 lá no seu Tag Manager para a gente poder fazer a comunicação entre ele e a sua página.